O poder da gratidão, aleluia. Irmãos, o ato de ser grato, amém, é uma das armas mais poderosas, disponíveis, né, para o crente que nasceu de novo. Amém. A ação de graças, ela é literalmente, ela é uma força espiritual que ela carrega em si um poder de mudar a atmosfera. Um coração grato, um coração com gratidão, fará com que você atraia o favor de Deus. Gratidão é algo que vai fazer com que você sempre vai atrair o favor de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, querido, ela sempre vai nos instruir sobre dar graças, sobre ter gratidão, sobre seu coração ser voltado a ser grato pelas coisas que Deus ele tem feito por cada um de nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo ele traz uma orientação sobre gratidão. E aí eu quero trazer para vocês justamente um ensino poderoso sobre isso que Paulo está falando. Porque muitas pessoas acabam trocando, substituindo ou interpretando erradamente aquilo que Paulo ele falou aqui nesse versículo. Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos entender isso. Paulo está dizendo, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, esse em tudo dai graça que Paulo está dizendo, isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todos os tipos de circunstâncias ruins ou problemas na vida. Esse dar graças, em tudo dar graça, não quer dizer, querido, que eu e você tenhamos que passar por tudo aquilo que está dando errado, por tudo aquilo que vem a dar errado na nossa vida. O que eu quero que você entenda é justamente isso. As pessoas muitas vezes, elas não conseguem render graças a Deus, porque elas estão voltadas, muitas vezes, a ficar presa naquele problema, e por causa desse problema, e ela diz muitas vezes, isso é a vontade de Deus, foi Deus que quis assim, foi Deus que permitiu que eu passasse por isso. E aí nós temos que tomar esse cuidado, porque quando Paulo está dizendo, em tudo dai graça, aleluia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso não vai significar que as circunstâncias ruins ou os problemas na vida, isso não quer dizer que nós tenhamos que passar por tudo isso. Não necessariamente isso. Mas isso significa que mesmo em face de tudo isso, de uma situação adversa, de um vento adverso, mesmo com situações que se levantam, ele está dizendo, tenha um coração grato. Quando você é grato por aquilo que Deus já confiou na sua mão, você vai receber aquilo que você quer, que você está desejando. Porém, você tem que entender que você não pode chamar de destino consequência de escolhas erradas. Você não pode chamar de destino, a Deus quis assim, foi da vontade de Deus, essa situação foi Deus que fez, essa situação foi Deus que colocou. Nós precisamos entender e saber diferenciar o que é uma decisão que nós tomamos e o que é a vontade de Deus. Amém? Eu já ensinei muito sobre isso aqui, falando sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não podemos misturar tudo isso e achar, não, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, eu tô liso, tô sem dinheiro, tô cheio de bronca, graças a Deus. Entenda, não é graças a Deus pela circunstância, é graças a Deus por causa de Jesus Cristo.
Você tem que ser grato por causa de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque ser grato a Deus, a vontade de Deus para nós é desenvolver um coração de gratidão. Independente do que esteja acontecendo do lado de fora, eu tenho que ser grato a Deus. Eu sempre falo isso aqui, queridos. Hoje, domingo, amanhecemos, acordamos, não é mais um dia, é um novo dia. É uma nova oportunidade. Enquanto você está respirando, está dando certo. Enquanto você acordou, enquanto você está no dia a dia fazendo a obra de Deus, você está envolvido com o que Deus tem para você, você vai começar a desenvolver gratidão, você vai começar a desenvolver um coração grato. Nós precisamos ter essa consciência. Que consciência, pastor? Que a gratidão, ela vai atrair o favor de Deus. A gratidão, ela vai fazer com que eu e você venhamos crescer cada vez mais. É muito ruim, querido, lidar com uma pessoa que ela é ingrata. É muito ruim, é muito... como eu posso dizer assim? É muito desastroso falar com alguém que não sabe ser grato, que falar com alguém que não sabe o que é ter uma gratidão no coração. Quantos de nós já nos damos com pessoas ingratas? Quantos de nós já não fomos ingratos com as pessoas e até mesmo com Deus? Então Paulo está dizendo, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está falando, em tudo dai graças a Deus. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Por quê? Quem sabe ser grato, querido, nas pequenas coisas, você sempre será colocado sobre o muito. Pastor, a coisa mais fácil do mundo que tem é você ver pessoas insatisfeitas, ingratas e amarguradas. Só porque alguma coisa não está saindo conforme essa pessoa esperava, ela começa agora a ser uma pessoa ingrata. Ela se torna uma pessoa ingrata facilmente. Você vai ver isso fácil você vai ver isso dentro da palavra de Deus. Você vai ver várias pessoas, lembra dos 10 leprosos? Eles foram até Jesus e quando eles estão saindo, quando um volta, deixa eu abrir aqui um espaço, por favor. Pastor Paulo, eu te amo, meu lindo. Seja muito bem-vindo, viu, a nossa live. Amo demais a vida do Senhor. Um grande referencial, não somente para mim, mas para muitos. Homem íntegro, homem de poder, homem sobrenatural. Te amo, viu? Nosso pastorzão lá do Cabo de Santo Agostinho. Homem de Deus, obrigado, viu, pela sua presença. Então, quando é que nós vamos identificar pessoas que, quando elas estão insatisfeitas, elas estão ingratas, elas estão amarguradas? Por quê? Porque algo não saiu conforme ela queria. Então, logo porque não saiu conforme ela queria, ela coloca uma tromba desse tamanho. Ela começa agora a proferir palavras que não seria aquilo que Deus tem para a vida dela. Ela começa a falar agora, nada dá certo para mim, porque tudo que eu faço não dá certo, porque minha vida é muito ruim. E isso, querido, é algo, uma vez que eu vi da irmã Rebeca, a esposa do pastor Júnior, numa ministração, ela disse algo assim, murmuração é o oxigênio do diabo. Murmuração é o oxigênio do diabo. Se você quer alimentar o diabo, você quer dar fôlego para ele, é só murmurar. É só você reclamar. É só você ser ingrato, que você vai ver o espaço que ele ganha. Você vai ver o espaço que ele vai ganhando e cada vez mais ele vai querendo dominar. Por quê? Justamente por causa da murmuração. Então a ingratidão é algo que freia, é algo que paralisa, é algo que faz com que você não avance. Por quê? Porque a ingratidão, ela faz com que você entre numa plataforma de pessoas
que vão viver sempre amarguradas, sempre ressentidas, pessoas que vão começar a desenvolver vitimismo, pessoas que vão começar agora a se ver somente como coitadinhas, como, eu não sou digna disso, eu não sou digna daquilo. Aí começa a pegar palavras, vocabulários, e começa a utilizar quando a Bíblia diz totalmente o oposto daquilo que as pessoas estão usando. Então, a gratidão, ela vai fazer com que você cresça, ela vai fazer com que você avance. E se nós aprendermos, querido, ser gratos, até mesmo nas pequenas coisas, nós vamos ver, querido, que a gratidão em nosso coração, ela fará com que Deus, que a graça de Deus, ela se manifeste em nossas vidas em nosso favor. As pequenas coisas, coisas tão simples, que você é grato a Deus, você vai trazer para dentro de você, vai fazer com que seu coração ele se encha com tanta gratidão. Você vai atrair a graça de Deus e o favor de Deus. Tudo por quê? Porque você vai entender que quando Deus olha e Ele vê um coração grato, eu costumo dizer isso, Ele não resiste. Deus não resiste. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. A palavra de Deus diz que ele rejeita o soberbo, mas o coração humilde, o coração que é grato, o coração que sabe reconhecer Deus, sabe, irmãos, pequenos gestos, pequenas ações, vai fazer com que você seja marcado. Vocês lembram daquele culto de quinta-feira que eu falei sobre a visão, o poder da visão? Lembra daquela mulher que ela pegou o óleo, ela derramou sobre Jesus, ela lavou os pés de Jesus, e todo mundo achou que aquilo era um desperdício, aquele pequeno ato dela. Jesus falou, olha, essa mulher será lembrada por esse ato. Quer dizer, o que ela fez, ela foi intensa naquilo, ela foi tão agradecida a Deus, e ela ficou registrada na história. Então, pequenos atos que nós fazemos, isso registra no céu para a eternidade. Gratidão vai registrar no céu. Eu costumo dizer, é um memorial no céu. E Deus, ele vai registrando as gratidões, aquilo que nós temos. Você já agradeceu pela sua roupa? Você agradeceu pelo fôlego de vida? Você já agradeceu pelo alimento na sua casa? Quantas e quantas pessoas, elas chegam muitas vezes e elas, mas só tem isso para me comer? Quantos filhos já fizeram isso? Mas só tem isso para comer? Eu não gosto disso. É só isso? Mas nem sabe o quanto um pai e uma mãe trabalhou e foi tão difícil conseguir somente o isso para pôr na mesa. Sabe, a ingratidão faz com que as pessoas rejeitem a provisão de Deus. Ingratidão fará com que as pessoas rejeitem a provisão de Deus. Muitas vezes, o presente que você quer não vem na embalagem que você deseja. Muitas vezes, o presente que você quer virá numa embalagem que você despreza muitas vezes. E tudo isso tem a ver o quanto você está ligado para receber da provisão de Deus, da resposta de Deus. Quantas pessoas que têm um orgulho lá em cima, têm um ego lá em cima, e essas pessoas não conseguem receber mais de Deus, porque elas têm um coração travado. Elas não conseguem dizer um obrigado. Elas não conseguem agradecer. Essas pessoas, muitas vezes, elas estão voltadas num caminho da ingratidão. E aí elas começam a dizer, mas pastor, nada dá certo para mim. Minha história, na minha casa não está dando nada certo. Na minha vida não está dando nada certo. Pastor, eu oro, mas não vejo resposta. Eu estou fazendo, pastor, eu estou fazendo tudo. E eu sempre pergunto, como está a sua oração de gratidão? Como está seu coração no âmbito da gratidão? Como você tem agido na gratidão? Você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus? Aleluia! Você tem agradecido?
Eu vou te dar um exemplo. Quando meu terceiro filho, né, nosso bebê hoje tem bebê, vai para 4 anos. Quando ele estava naquela situação, queridos, aonde os médicos, né, eu não vou entrar no testemunho, talvez no outro momento eu faça uma live só para esse testemunho. Mas quando os médicos diagnosticaram tudo, o estado vegetativo do meu filho, a meningite, o disracismo espinhal, a demência, que ele era paraplégico, que ele não ia sobreviver mais de 6 meses e por aí em diante. Quando os médicos foram fazer os exames, tiveram que dar anestesia geral e ele apagou na hora de voltar, ele não voltou, ficou aí uns 33 minutos morto. Tudo isso, passando nessa situação, a única coisa que vinha no meu coração era: Pai, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor já me mostrou o milagre da vida. Eu sou grato ao Senhor. Não é meus sentimentos que vão lhe definir. O Senhor já é definido. O Senhor é meu Deus. Não é minhas emoções que vão me definir. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti. Eu sou grato por quê? Porque o milagre, ele não vai ser providenciado, ele já foi providenciado. A cura não é algo que vai acontecer. A cura é algo que já aconteceu naquela cruz. Então eu recebo, eu tomo posse, eu creio no poder de ressurreição. Isso é gratidão. Falar do que Deus, Ele já fez por mim e por você. E você assumir essa condição de filho. Irmãos, o resultado é ter um filho hoje com 4 anos de idade que vai completar. E ativo. Tudo foi cancelado sobre a vida dele. Tudo cancelado. O menino é um touro. Um menino enorme. É forte. Come, que é uma beleza. Mas eu dou graças a Deus. Eu não sei reclamar do meu filho porque ele fica correndo, né? Graças a Deus que nem o vizinho embaixo reclama. Porque ele corre. Eu falo: filho, calma. Tem gente embaixo, filho. Tem que ser mais devagar. Mas eu não posso correr, papai. Aleluia, mas o médico lá atrás disse que ele não ia, ele era paraplégico. O médico disse que ele não ia viver. Mas lá, não por causa da circunstância, mas porque o meu coração é grato a Deus. Quando o coração é grato a Deus, você vai mover os céus a seu favor. Você vai trazer a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Então, essa gratidão, queridos, que nós temos que ter na nossa vida, não está relacionado com as circunstâncias, está relacionado que toda a provisão já foi dada através de Jesus Cristo. Toda a provisão já foi dada através de Jesus Cristo. Neste dia que nós aqui estamos, hoje você está aí preparando esse almoço, está com esse almoço maravilhoso, com a sua família, seja grato. Antes de você degustar, agradeça. Pai, graças te dou pelo arroz que está nessa mesa, pelo feijão que está nessa mesa, por essa carne, por esse ovo, por esse cuscuz, por esse café, por essa água. Seja grato, seja grato, porque a gratidão fará com que você cresça cada vez mais. Paulo, lá em Filipenses, uma passagem muito conhecida, você talvez saiba até de cor, né, e salteado. Filipenses, no capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre gratidão com os filipenses. Ele vai ser grato para com eles. Paulo ele vai mostrar algo que está na vida dele e naquele momento, o que ele está vivendo sobre isso. Amém? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Olha que coisa interessante que Paulo vai falar com o pessoal. Olha que coisa maravilhosa.
Filipenses capítulo 4, no versículo 11. Aleluia. Aleluia. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Paulo está dizendo aos filipenses. Tanto sei estar humilhado, aleluia, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo muitas pessoas, amém? Muitas pessoas, elas falando assim: pastor, tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse tudo posso naquele que me fortalece está justamente num contexto do que Paulo está dizendo. E o contexto que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, é justamente gratidão. O contexto que Paulo está colocando, esse versículo poderoso, está relacionado. Relacionado ao que, pastor? A toda a gratidão que ele tem. Porque ele está dizendo, digo isto não por causa da pobreza. Ele falou, não é por causa dessa circunstância. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu aprendi, eu decidi estar bem em qualquer situação. O que Paulo está dizendo, o que está do lado de fora não vai mudar aquilo que eu sou por dentro, não vai mudar as minhas convicções, não vai mudar os princípios. Aí Paulo diz assim, ó, eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Aleluia. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está falando de várias coisas. E aí ele fecha no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, aprender a viver contente, queridos. Olha como isso vai ser forte para você. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Amém? Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Você vai atrás do que é melhor. Mas mesmo enquanto você não chega no que é melhor, seja grato por aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem é que vai impulsionar você chegar no melhor. Então, se você aprender a viver contente, o que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. A situação que Paulo está narrando aqui é uma situação que não era favorável. Mas ele está dizendo, olha, a escassez eu aprendi. Na fartura eu aprendi. Na pobreza eu aprendi. Na falta eu aprendi. Mas no melhor também eu aprendi. O que Paulo está dizendo, eu aprendi. Irmãos, se você não tirar lição das situações, das circunstâncias que eu e você passamos, se nós não tirarmos lição disso, nós vamos ser pessoas que sempre estamos no mesmo lugar. O que é a lição? A lição, querido, é aprender primeiro com os nossos erros. Aleluia. Existe um livro de Dr. John Maxwell, que é da editora CPAD, e o livro é Às vezes você acerta e às vezes você aprende, alguma coisa assim, eu nunca lembro o nome, eu confundo todo. É uma capa vermelha, mas os meninos vão lembrar do nome e eles vão colocar aí. Então o que Paulo está dizendo, eu sei o que é ter e o que não é ter, mas eu sei o que é ser. Ter
É algo que você tem, amanhã você não tem, depois você tem. Mas ser é o que te define, é o que você é. É isso que você precisa entender. Se você não tem que ter gratidão, você tem que ser grato. Você não tem que ter gratidão, você tem que ser grato. Por quê, pastor? Porque a gratidão vai atrair o favor de Deus para a tua vida. Então, eu não vou, querido. As pessoas muitas vezes falam assim, pastor, mas eu estou feliz com o que eu tenho. Amém. Mas não se contente com isso só. Esse, querido, você aprender viver contente, né? Você aprender a viver contente, não significa que você vai parar de buscar coisas melhores. Não significa que você não vai avançar para um alvo melhor. Você tem que avançar, você tem que desejar, você tem que ir. Agora, enquanto o maior não chega, você tem que ser grato por aquilo que você tem. Enquanto o maior não se manifesta, você precisa ser grato com aquilo que tem. É por isso, querido, que Paulo, ele diz confiadamente, Paulo, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo, olha, em todas essas circunstâncias, ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei ser grato, porque eu sei quem eu era e quem eu sou. Paulo, ele não foi um apóstolo, ele não foi um discípulo mediano, ele não foi alguém que, aqui tá bom, aqui serve. Paulo foi intenso. Paulo mergulhou de tal forma, que a gente usa um termo aqui na igreja, né, a gente até brinca com isso, a gente sabe que, a gente brinca com isso, que Paulo era faca na caveira. Paulo, ele tinha um coração, ele tinha uma mente voltada de tal maneira que ele chegava no coração de Deus muito fácil. Por quê? Porque Paulo era grato. Paulo era alguém que não era superficial, mas ele era profundo naquilo que ele confiava em Deus. Então ele aprendeu a desenvolver. Paulo, ele aprendeu a desenvolver um coração tão grato, ao ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação. Mesmo quando tudo era contrário, Paulo aprendeu a desenvolver um coração feliz. Aleluia! Não era circunstância. Independente dos meus olhos não estarem vendo aquilo que eu desejo, eu tenho que ser grato. Por quê? Porque é uma questão de tempo. Aquilo que tanto você quer, aquilo que você tanto deseja, aquilo que tanto você tem buscado, uma hora dessa vai chegar à tua mão. Quando é que eu estou crendo nisso? É quando eu sou grato a Deus. É quando eu já agradeço. Que é uma prova disso? O próprio Jesus. Jesus, ele antes de mandar Lázaro sair daquela tumba, Jesus, ele pega simplesmente daquela gruta, quando Jesus antes de ordenar, Jesus levanta as mãos do céu e fala, Pai, graças te dou, porque sempre me ouvistes. Então ele fala, retirem a pedra. Jesus, ele agradece antes dele poder de fazer algo. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava ouvindo ele. A gratidão move o milagre. A gratidão move o milagre. Eu vou te mostrar isso vou te dar mais alguns versículos para a gente dar uma fechada em cima disso. Amém, queridos? Aleluia! Se você não tiver um coração grato, você vai dar prioridade aos problemas. Se você tiver um coração grato, você vai dar prioridade àquilo que Deus é capaz e quer fazer por você. Mas se você não for grato, você vai focar no problema, você vai ficar dedicado no problema, você vai ficar interagindo com o problema. A gratidão fará com que você amenize a gravidade ou o tamanho do problema. Por quê, pastor? Porque a gratidão fará com que você avance
de uma maneira sobrenatural. O salmista no Salmo 50, vamos lá no Salmo 50, aleluia, aleluia, o salmista no Salmo 50, aleluia, aleluia, Salmo 50, versículo 23, olha que coisa linda. Olha que coisa linda que o salmista ele fala aqui. O Senhor que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Tem a parte 2, mas vamos ficar com a parte A do versículo. Olha o que ele está dizendo. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Quando você rende graças ao Deus, você está oferecendo, rendendo graças a Deus, você está glorificando ao nome do Senhor. Ações de graças, ações de graças. Pai, como eu sou grato. Eu sou grato pelo ministério do Espírito Santo. Eu sou grato pelo dom da vida. Eu sou grato pelo espírito de vida. Eu sou grato pela saúde divina. Pai, eu sou grato pela minha esposa. Deus, eu sou grato pelos meus filhos. Sou grato pela provisão sobre a minha mesa. Pai, eu sou grato, Deus, grato, porque todos os dias o Senhor está me concedendo saúde. A gratidão, ela vai atrair o favor de Deus. A gratidão vai atrair a presença de Deus para você. Então, o que o salmista está dizendo? Olha, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse vai me glorificar. Quer dizer, quer glorificar a Deus? Sempre renda graças. Seja grato, entendendo que você está sendo grato, não por causa da circunstância. Você está sendo grato porque você aprendeu, você entendeu que gratidão não é pela circunstância, você decidiu ser grato, você decidiu ser feliz. Quando Paulo ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala de extremos, mas ele fala, mesmo em meio a toda essa situação, ele fala, eu sei o que é ser grato. Ele falou, eu posso todas as coisas, é uma decisão. Paulo decidiu ser grato a Deus, quando ele está sendo, lá no livro de Filipenses, quando ele está sendo grato, ele está dizendo, e aí quando ele chega lá no capítulo 4, no versículo 19, quando ele chega no versículo 19, aí Paulo ele vai agora expressar algo sobrenatural da convicção de quem ele era. E ele fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, olha o contexto de todos esses versículos que Paulo está citando, está voltado à gratidão. Está voltado com o coração grato, com alguém que entendeu que Jesus Cristo fez o maior sacrifício, Deus fez o maior sacrifício através de Jesus Cristo naquela cruz. Então, esse é a chave, queridos, eu posso assim dizer, é isso que vai fazer com que eu e você venhamos receber as promessas de Deus e o se cumprir na nossa vida. Quando o que, pastor? Quando eu e você aprendermos a ser gratos a Deus. Não é grato pela doença, mas grato porque Ele já providenciou a cura naquela cruz. Não é grato pela escassez, é grato porque Ele prometeu lá no livro de João 10 que nós teríamos uma vida e uma vida com abundância. É ser grato que tudo já foi providenciado. Agora eu preciso, dentro de uns processos que eu estou passando, aprender a ser grato. Por quê? Ser grato, se hoje você não tem o que você quer, se hoje você não está na plataforma que você quer, seja grato a Deus e procure o alvo melhor. Vá adiante, avance. Mas se você quiser crescer sem ser grato, você vai ficar numa plataforma onde o seu coração, querido, vai ficar cheio de amargura, você vai ficar triste, você vai ficar praguejando a tua própria vida, você vai começar a murmurar,
Por quê? Porque você está focando no problema. Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo? Ah, é aquilo. Aí, porque você não conseguiu aquilo, você começa agora a se desestimular, a desanimar, você começa a querer parar. Mas quando você é grato, você vai pegar esse problema, você não vai potencializar ele, você vai diminuir ele pelas ações de graça que você dá para Deus. E porque você está dando ações de graças a Deus, o problema ele vai... Por quê? Tudo cresce conforme o valor que você dá. Tudo cresce conforme o valor que você dá. Se você ficar valorizando o problema, valorizando a adversidade, a circunstância, você vai potencializar ela de uma forma que você vai começar a se ver menor do que ela. E quando você ficar nessa situação, olhando de baixo para cima, você está saindo da posição que Deus te colocou, conforme 2 Coríntios 5,17, que nós temos que estar assentado em Cristo, aquele que está em Cristo. Então, onde Cristo está, é acima de todas as coisas, é acima de todas as circunstâncias, é acima de todos os problemas. Então, você minimiza o problema e você maximiza o potencial que tem dentro de você. E qual é esse potencial? A sua fé, a gratidão. Então, a gratidão fará com que os problemas eles recuem, diminuem. E aí você, quando olhar, você vai falar, rapaz, não era de fato tudo aquilo. Você já viu a projeção de uma luz? Por exemplo, num gato, se você pegar um túnel, por exemplo, eu vou pegar um túnel, né? E o túnel tem uma curva, né? Geralmente quem já assistiu o filme sabe do que eu estou dizendo. Aí vem um gato, e aquela projeção de luz vem por trás dele, e na sombra parece que é um animal de grande porte, parece que é um animal enorme, e você fica com medo, aquele negócio. Mas quando você vai ver de fato o real, não a projeção da sombra, quando você vai ver o tamanho, tu vai ver que é um gatinho, você vai ver que é um animal de pequeno porte. Assim é o problema. Se você ficar olhando para tudo aquilo que ele vai dizendo, você vai potencializar, você vai potencializar o que? O problema. Mas quando você olha de fato, você vai ver que não passa de um gatinho. Aleluia! A gratidão fará com que você não olhe a projeção da sombra, fará com que você olhe na perspectiva daquilo que é. É algo pequeno, é algo que não vai derrubar, ou que vai destruir, ou que vai anular você. Então a gratidão faz isso. No próprio livro de Mateus, querido, vamos aqui em Mateus, aleluia, primeiro livro do Novo Testamento, deixa eu mostrar para você aqui, algo maravilhoso que Jesus faz, o próprio Jesus faz. Jesus, ele, em Mateus capítulo 15, aleluia, Mateus capítulo 15, quando ele vai... É a segunda multiplicação dos pães e peixes. Olha que coisa interessante isso. Olha que coisa fantástica o que acontece aqui. Mateus capítulo 15, versículo... Aleluia. Versículo de 36. Vamos pegar só o contexto para você... vamos pegar o 32... para a gente ganhar isso aqui. Olha que coisa linda. E chamando Jesus os discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Olha que coisa interessante isso. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Versículo 34. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, aleluia, tendo mandado o povo assentar-se no chão, olha que coisa maravilhosa. Versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, gratidão, e dando graças, partiu e deu aos discípulos,
e esses discípulos aos povos, ou ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e este ao povo. Olha que coisa interessante. Quando nós analisamos, querido, tudo isso, versículo 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tu já fez um churrasco, já fez um almoço para 4.000 pessoas? Já fez isso? Fora mulher e criança, que não eram contabilizados. Pense na multidão. É gente, meu irmão. Mas Jesus pegou os 7 pães e alguns peixinhos. Ele rendeu graças. E foi o suficiente para alimentar 4.000 homens. 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Note que Jesus, ele não reclamou do que tinha. Jesus, ele não questionou o que tinha. Jesus não pegou aqueles pãezinhos e aqueles peixes, e ele ficou, misericórdia, só tem isso, e agora, o que eu vou fazer? Não. Jesus pegou, rendeu graças, e porque ele rendeu graças, o milagre aconteceu. O que você tem é o suficiente para você chegar naquilo que Deus quer para você. Tão somente você precisa ser grato com aquilo que está na sua mão. Não reclame dos 7 pãezinhos e de alguns peixinhos. É o suficiente. Se 7 pães e alguns peixinhos alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças, eu te pergunto, meio pão na minha vida, na tua vida, é o suficiente para gerar um milagre poderoso. Me diga, o que você precisa que Deus não é capaz de fazer? O que vale mais do que Jesus? Nada. Nada vale mais do que Jesus. Jesus é absoluto. Mesmo assim, Deus o entregou por nós. Porventura, existe alguma coisa mais valiosa do que Jesus? Não. Então, se Deus foi capaz de entregar Jesus por nós, as demais coisas ele vai acrescentar. Então, a pergunta que eu lhe faço é: você tem sido grato com o que Deus tem colocado na tua mão? Você tem sido grato com aquilo que Deus confiou em suas mãos? Aleluia! Isso será suficiente para que você possa viver o milagre sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. A provisão sobrenatural, querido, e os milagres, eles são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Guarde isso. Amém? Então, você está pronto para mudar seu ambiente? Você está pronto para que a glória de Deus se manifeste através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Comece hoje mesmo. Viva, desfrute da provisão, da manifestação de Deus, ele sendo ativado através da gratidão que está dentro do seu coração. Seja grato e você vai ver os grandes milagres de Deus acontecendo na tua vida.